para mim é uma grande satisfação participar desse evento super interessante, super importante, especialmente e também porque a gente tem aqui um grupo de painelistas da mais alta qualidade, super preparados e que eu tenho certeza tem muito a dizer para vocês. O que eu diria é que num contexto econômico como esse que a gente vive, eu não estou falando aqui necessariamente da crise econômica apenas, mas num contexto em que, na economia global, as mudanças tecnológicas e a capacidade de se adaptar às mudanças de mercado, às novas tendências tecnológicas, a novos modelos de negócios, a crescente interdependência que se tem entre os mercados, a formas cada vez mais mutantes de se produzir e de se criar valor, a necessidade de você trabalhar no curto prazo, mas com uma visão de longo prazo. Isso tudo tem trazido para o mundo dos negócios, em especial para as pessoas que têm ambições, que procuram ir além do óbvio, desafios muito grandes. Ser bem-sucedido hoje é diferente de ser bem-sucedido, sei lá, 15, 20 anos atrás. Tudo isso que eu falei são fatores que tornam os negócios muito mais complexos. A capacidade de você ir além naquilo que você faz, diferentemente do passado, exige, para além dos desafios que eu já mencionei, exige desafios de trabalhar com parceiros, o que é nada óbvio, já que trabalhar em parceria exige um grau de coordenação, um esforço de coordenação que pode ser muito elevado. Então, mas os dias de hoje, dados esses fatores que eu já tinha mencionado antes, os dias de hoje exigem que você seja capaz de se concentrar naquilo que é o seu core business e que você seja capaz de desenvolver uma rede de relacionamento de colaboradores que vão criar valor com você. De uma forma bastante simplificada, hoje em dia, diferentemente talvez do passado, em que a gente tinha as economias mais fechadas, em que a gente tinha menos interdependência, em que o conceito de competição e de competitividade era outro, hoje é muito mais difícil você ser feliz sozinho. Para se ser feliz, ou seja, para se ter sucesso, é preciso que você vá bem, mas é preciso que seus colaboradores, os seus parceiros, aqueles com quem você interage, também tenham capacidade de ir bem. Já que, no final das contas, o que cria valor é o resultado desse esforço coletivo. E, assim como uma corrente, se algum elo da corrente não funciona bem, é provável que esse elo, de alguma forma, comprometa o esforço de todo mundo. É como se fosse um processo de intoxicação de uma cadeia. Não de uma cadeia, mas de um processo coletivo de criação de valor. Então, esse desafio talvez ele seja ainda maior para o caso de um país como o Brasil, um país emergente, que tem lá as suas ambições, já que a gente tem um número muito grande de micro e pequenas empresas e um número não tão grande de médias e grandes empresas, que muitas vezes têm graus de acesso à tecnologia, de acesso a crédito, de acesso ao capital humano, de acesso à informação, que podem ser muito diferenciados. Então, o propósito de um projeto como esse, o Encadear, pode ser particularmente importante para o caso de um país como o Brasil. Particularmente importante. Especialmente porque a gente sabe que a grande massa das empresas está lá embaixo, são micro e pequenas empresas. E como a gente viu aqui hoje, dos dois painéis anteriores que eu vi, a gente viu o caso da Renner, com uma pequena empresa que é provedora e também o caso de uma empresa que trabalha com a GE. A gente vê que histórias de sucesso, mesmo num ambiente tão adverso econômico como esse que a gente vive, e também tecnologicamente adverso como esse, essas coisas podem acontecer. Em que medida que a gente pode dar escalabilidade para isso é algo a se discutir,
mas o fato é que, mesmo nesse ambiente tão ultra complexo, desafiador, em que o futuro é menos palpável e conhecido do que foi no passado, já que você tem todas essas mudanças tecnológicas, como eu disse antes, o ciclo de vida das tecnologias tem encurtado bastante, você não consegue fazer é muito mais difícil hoje prever o futuro do que era no passado, mas a gente vê casos de sucesso e isso é muito encorajador. E eu acho que projetos como esse do Encadear, para nós no Brasil, e no meu caso, para nós no governo, é um projeto bastante interessante e encorajador, e que sugere que, aliado a um ambiente enfim, esperamos todos, de negócios melhor, que é o que a gente espera que venha acontecer nos próximos anos, um ambiente mais amigável para aquele que decide empreender e fazer negócio, a gente vê que isso sugere fortemente que, em fazendo o dever de casa e em desenvolvendo projetos dessa natureza e em tendo empresas como, por exemplo, essas que hoje estão passando por aqui, é possível que a gente tenha... Eu acho que seria razoável assumir que a gente pode ter uma taxa de crescimento da economia nada desprezível, talvez maior do que a gente esperava. Em parte até porque o grau de ineficiência e de compartilhamento e de potencialização da criação de valor não estão devidamente ou não têm sido explorados como poderiam. Enfim, é um pouco dentro desse espírito que a gente vai fazer essa discussão de hoje, mas, sobretudo, com a perspectiva ou com a visão de quais seriam ou de quais são as perspectivas que a gente tem para o assunto que está sendo debatido nesse encontro, né? As perspectivas para a questão do compartilhamento, do encadeamento e das parcerias, em especial no que tange a esse trabalho em que se alia empresas maiores com empresas menores dentro do seu processo de criação de valor. E, para isso, eu tenho a alegria de passar a palavra para a Janete, CEO da Sabin, conhecida certamente de muitos de vocês, se não por todos vocês, em especial pelo seu brilhantismo como uma mulher empreendedora de grande sucesso. Janete, por favor. Muito obrigada. Boa tarde, quase boa noite, né, a todos. Agradecer a Luísa e ao Rodrigo pelo convite, fiquei muito honrada, e compartilhar com vocês um pouco da nossa história, né? Uma história que começou há 34 anos atrás. Eu tinha 29 anos, quando cheguei com um sonho, um diploma, tinha um filho também, e achei uma amiga, né? E ali nós compartilhamos muitos valores similares. Isso foi talvez o grande sucesso, foi de ter os mesmos valores. E, quando falo de uma empresa, eu falo que ela é pautada em valores. Os meus, eles vêm dos meus pais, que eu atribuo muito. Aprendi a fazer negócio com meu pai, no alpendre da Casa da Fazenda, onde eu morei até 10 anos de idade. E o meu pai falava que a sua palavra vale mais do que a sua assinatura. Se você quer ter uma boa colheita, você precisa preparar a terra, escolher muito bem a semente para ter uma boa safra. E valores que são importantes até hoje dentro da organização, que a gente tem aplicado isso no dia a dia. Também valores espirituais. Nós falamos de Deus com muita naturalidade, nós falamos de valores espirituais no sentido de amor, de servir, de justiça, de liberdade. Não tem nada pior do que tirar a liberdade das pessoas, de simplicidade. Ninguém é melhor do que ninguém, tem mais oportunidades, mas, para nós, o motorista ou o médico com doutorado, todos fazem parte do sucesso do negócio, e nós valorizamos todos eles. Os 15 primeiros anos foram muito difíceis, como é difícil para todo mundo começar um negócio, né? E ali eu falo que, quando não se falava a palavra compliance, a gente já aplicava a palavra compliance, porque cada médico que chegava ali e ficava pedindo para a gente dar, ele falava que era parceria, eu chamava de propina, né? E para indicar tudo para ele, tudo começou com o meu primeiro médico, que eu trabalhava na clínica dele, e aquilo me marcou, né? Na garagem, ele falou: quanto que você vai me dar para mandar todo o cliente para você? Eu apontei o dedo e falei: você vai mandar todos os seus clientes, porque você conhece o nosso trabalho, o desconto nós vamos dar para o seu cliente. Aquilo foi um choque para mim, mas aquilo foi um ensinamento para mim também, porque nós falamos muitas vezes não, e nós aprendemos que esse valor para a gente era soberano.
Então, isso foi uma das coisas que nós não abrimos mão, e isso talvez tenha sido a nossa sustentabilidade também. Eu vou pedir um filme que ele fala um pouco da nossa história, como somos, como crescemos. Começamos com 3 colaboradores, e hoje a gente tem orgulho de falar que são 4.700 colaboradores, e a gente tem muito orgulho de ter construído tudo isso aí. Depois disso, nós buscamos a Fundação Dom Cabral, ela esteve conosco ali de 2010, de 2005 em diante, mas 2010 num passo a mais, quando nós resolvemos fazer o planejamento estratégico do crescimento. Então, hoje nós estamos em 255 unidades, 4.700 colaboradores, que a gente adquiriu outra esse mês. Uma empresa que cresceu 1.010% nos últimos 10 anos, um faturamento de 830 milhões, 77% de mulheres, 74% da liderança feminina. Então, mulher sabe fazer negócio mesmo, né? Um faturamento digno de mulher. O que é importante para nós, né? O importante para nós é essa reputação que nós criamos. Tem 2 coisas que eu falo que você não compra, nem reputação e nem confiança. Isso você constrói. E ali eu coloco toda a cadeia produtiva. Hoje nós ouvimos falar várias vezes sobre isso, e esse é um slide que eu falo que a saúde não é só física. Construir a saúde de uma integração total, com equilíbrio total com todas as partes, é muito importante dentro da empresa, né? O nosso sucesso ele precisa se permear por todos os outros da nossa cadeia. Nós precisamos de cuidar de tudo aquilo ali. Eu coloquei amarelo no cliente, porque o cliente é o nosso foco. O cliente cor amarela é o dinheiro, então todo mundo precisa de entender muito bem de sustentabilidade, de crescimento, de retorno, né? Todos precisam estar participando disso tudo para que tudo aconteça. E o terceiro setor, porque ele também é tão importante quanto o nosso negócio em si. Essa é a nossa essência, que é o corpo e a alma, né? A nossa essência, que eu falo, é a nossa marca, como nós queremos ser percebidos. É muito difícil construir uma marca, então nós zelamos muito, e todo colaborador sabe que ele é o guardião da marca SEIB. A inovação esteve conosco desde o princípio, e a gente sabe que a inovação é quando nós olhamos para dentro da empresa e cuidamos dos nossos processos, e cuidamos do núcleo de apoio à pesquisa, e levamos os nossos funcionários para fazer apresentação em todos os congressos, estimulamos todos eles a crescerem cada vez mais, mas é quando nós olhamos para fora também, e olhamos hoje, tentando já parcerias para que a gente possa ser também patrocinadores do futuro, né? Queremos estar investindo na nova geração que está aí, que são as startups, nova geração empreendedora. A tecnologia, que faz toda a diferença para nós, né? A tecnologia, ela é a alma do nosso negócio ali. Essa inovação tecnológica, ela olha o processo químico, ela facilita a vida do cliente, nós entregamos rapidez, nós entregamos confiança, nós entregamos rastreabilidade. A ética, que eu já falei ali, que é tão importante, a gente vive esse momento, né, que o Brasil precisa cada vez mais falar sobre isso, como é que nós estamos conduzindo e desenvolvendo nossos colaboradores, como nós estamos escolhendo as pessoas que vão trabalhar conosco, né? A empatia, no nosso caso, ficar do lado do paciente não é fácil. Ele chega com sono, com fome, com medo, né? Então, a gente tem que saber estar nesse lugar e fazer o papel. Hoje, quando eu vejo um pai, que eu recebi há um tempo atrás uma mensagem falando levar o filho para o laboratório era uma tragédia. Hoje, a tragédia é retirá-lo de lá. Por quê? Porque falamos de humanização, falamos do cuidado, olhamos o nosso resultado, o que nós entregamos para o cliente. E a nossa alma, gente, é a felicidade, né, que você falou aqui, e todo mundo sabe, que é dar liberdade para as pessoas pensar, falar, fazer, no momento em que nós estimulamos isso dentro da empresa. Eu faço a pergunta, você é feliz? Porque nós queremos que todas as pessoas que trabalhem conosco sejam felizes. Pessoas felizes trabalham bem e produzem muito mais e melhor. E é isso que nós queremos a cada dia trazer e fazer a entrega para que ele possa ser feliz, não só na sua família. Segunda precisa ser um dia maravilhoso, e sexta também. E essa sequência da sua vida no seu meio social, na sua família ou na empresa, é prazerosa em todos os momentos. Nós queremos que todos entendam isso, né? E no laboratório a gente quer fazer essa entrega de valor ao cliente. Nós queremos que o cliente seja feliz. Ele nos procura e a nossa missão é essa, entregar exames com excelência.
Todos precisam estar voltados para isso. Qual é o que é que ele vai chegar ali e vai receber, né? Qual vai ser a degustação que ele vai receber quando ele chega para levar uma picada e está morrendo de medo do resultado? São 2 medos, né? Principalmente os homens, principalmente da picada, né? O homem tem medo. Uma vez nós fizemos da Caixa Econômica 700 pessoas, 5 desmaiaram, todos homens. Né? Então, isso faz parte, gente, isso faz parte, né? Mas, nesse momento de ansiedade, nosso colaborador entende de humanização. Ele entende que o cliente precisa de receber muito mais do que um resultado, isso é uma condição sine qua non, a qualidade, mas ele precisa de receber conforto, ele precisa de saber que ele foi ouvido, que você está ali disposto a dar o seu melhor para ele. No meio de tantas pessoas, você me perguntou ali dentro, o que você entrega demais? Nós entregamos confiança. Nós entregamos um resultado de excelência, nós entregamos uma humanização, nós entregamos aquilo que ele busca e superamos quando a gente liga para ele e ele pergunta, como que no meio de 15 mil você me descobriu? Para perguntar se você tomou a medicação tal. Então, é o zelo e o cuidado que você tem todos os dias que nós temos ali. Esse é o nosso propósito, que é inspirar pessoas a cuidar de pessoas. O entusiasmo e o brilho está ali diante de todo mundo, né? Ele precisa ser feliz, então a gente busca isso em todas as pessoas, e essa entrega. Eu tenho um filme, o primeiro não passou, deixa eu ver se o segundo passa, né? Pode mandar? A Bruninha, ela fez transplante de rim quando tinha 2 aninhos e meio. E o Seibin, ele nos acompanha desde que ela nasceu, em especial a unidade do Brasília Shopping. E o time de lá realmente é fantástico. Uma dessas internações da Bruna, onde no hospital não conseguiam pegar a veia, funcionar a Bruninha, e eles não pensaram 2 vezes. Foram até o hospital, né, conseguiram pegar de primeira a veinha da Bruna. Tem uma tia lá que eu gosto muito, que ela se chama Tia Rebeca. Ela faz bala de festa, ela canta várias músicas. Nós temos um amor muito grande pelo Adriano, pela Adriana, pela Daisy, pela tia Ed, lá da Copa, que nos recebe com muito amor. Tia Rebeca. Seibin, vocês moram no nosso coração. Nós fizemos vários filminhos. Nós pedimos uma campanha, e essa campanha era falando de clientes, e a gente queria que o cliente fosse escolhido pelos próprios colaboradores. Eles selecionaram, e a gente ficou muito feliz de ver tantos colaboradores, tantos clientes que tinham tantas histórias com o Seibin, né? E, nesse caso da menina, era porque ela falava o nome de todo mundo. Então, a gente precisa de deixar uma marca nas pessoas, a gente precisa de ser sensível para que ela possa fidelizar e ser feliz com o que ela recebe. Nosso programa de gestão de pessoas, recebemos já, vocês sabem disso, né? Já estamos no 14º ano entre as melhores empresas para trabalhar, sendo 12 consecutivo entre as 10 melhores empresas, 2 anos consecutivos, melhor empresa para mulher trabalhar. Semana passada, melhor empresa na área de saúde, feito só com empresas de saúde, pelo 5º ano consecutivo. Orgulhosa de falar que é a melhor empresa aqui em São Paulo, então, né, uma empresa de Brasília. Brasília é um lugar bacana, viu, gente? É um lugar onde a gente tem muita coisa boa também, né? Então, a gente precisa de valorizar o que nós temos lá. Nós temos pessoas que dão um duro danado para pagar tudo que é mais caro em Brasília, e a gente está muito feliz ali de estar crescendo. Hoje nós temos mais de 100 unidades em Brasília, considerando 255. Vamos inaugurar agora, esse mês, o Seibin Imagem, e já temos o Seibin Vacina, e o nosso projeto é esse aí, gestão de pessoas com amor. Então, é atrair, desenvolver, desafiar, reconhecer, recompensar e comemorar. Para isso, nós fazemos tudo, até o prêmio Fidelidade. Com 1 ano, ele ganha um brinde, com 5 anos, ele ganha o salário dobrado, com 10 anos, ele tem um smartphone, com 15 anos, ele tem uma viagem com acompanhante, com 20 anos, ele tem um carro, com 25 anos, ele tem uma licença-prêmio. Já foram mais de 30 carros, viu? E a gente tem muitos resultados positivos, foram 53 premiações, e ali a gente fala um pouco dos resultados de turnover, que 5,2, eu quero só classificar alguns, índice de engajamento, diversidade. A pergunta da Great Place era o que as pessoas são bem tratadas, independente da idade, etnia, gênero, orientação sexual, tratamento justo.
todos com indicadores muito altos, e eu termino falando do meu legado, que eu acho que quando nós olhamos primeiro lá para os nossos pais, o que aprendemos com eles, os valores que nós aprendemos com eles, agora a gente olha para frente e espera realmente que os nossos filhos e os nossos colaboradores. Vocês falaram que eu sou a CEO, mas em 2013 nós fizemos a governança, e ali, naquele dia, o professor da Fundação Dom Cabral falou: senhora presidente, agora a senhora não poderá transitar nos 2 papéis e terá que escolher um novo presidente. Aquilo foi o maior e mais difícil desafio que eu enfrentei, porque não é fácil de entregar o filho que a gente criou. Mas agora, se vocês quiserem me devolver, eu não quero mais, não, viu? Hoje nós crescemos de 2014 até 2016, a empresa dobrou o faturamento. Então, é importante que a gente diminua para que outros possam crescer. E eu espero que a minha família possa ter orgulho de tudo que a gente construiu e vai deixar aí para eles. Muito obrigada. Janete, a história de vocês é, obviamente, belíssima, mas, assim, uma coisa que, para além do que você falou, enfim, todo esse compromisso com a missão, né, que é entregar confiança, entregar um tratamento em que o paciente se sinta valorizado, tratar bem os funcionários, enfim. Mas tem uma coisa que você falou, a gente estava conversando ali atrás, que é ter ambição. Isso soa como óbvio, eu não sei se isso é óbvio, especialmente quando a gente olha um ambiente de empresas no Brasil em que a gente não deve assumir como dado que as empresas, de uma forma geral, têm ambição, de fato, de crescer, de se expandir, de empurrar fronteiras tecnológicas, de trazer inovações. E esse é o caso de vocês. Eu acho que ajuda a explicar essa história belíssima de sucesso. Mas, olhando para frente, um mercado tão complexo como esse da saúde, em que a gente tem várias mudanças importantes, como a mudança demográfica, como a introdução de novas tecnologias, novos tratamentos. Portanto, vocês certamente enfrentarão grandes desafios. O que você espera dos parceiros, em especial os pequenos e os médios que estão no dia a dia com vocês? O que você espera que eles venham a ter? Quais são os problemas maiores? Onde estão os buracos que podem comprometer o caminho de vocês para o futuro? Os parceiros é um dado, né, muito importante para a gente, porque a empresa cresceu muito rápida e nem todos os parceiros conseguiram acompanhar o crescimento do SEIB. Então, nós tivemos alguns parceiros que ficaram realmente para trás. Mas qual é hoje a nossa política de crescimento, onde a gente analisa todos os nossos players ali da nossa cadeia produtiva? Os grandes, nós fazemos o compliance, nós fazemos uma avaliação, nós acompanhamos, nós visitamos. Esse nós queremos saber quem são. Eu não posso garantir a minha qualidade se eu não souber sobre a qualidade dos meus fornecedores. E os médios pequenos, até os médicos entram também entre os pequenos, porque os médicos têm muitas clínicas e o médico não sabe fazer gestão de pessoas. Ele nos pede, inclusive, para avaliar pessoas para eles. Nós fazemos uma mentoria para eles, né? Nós promovemos uma consultoria. Quando nós avaliamos, porque faz parte dos nossos processos de qualidade, uma das ferramentas que nós introduzimos, em 2010 a 2015, foram 5 anos com a introdução de ferramentas da qualidade. A primeira foi a ISO, que eu falo que foi a mãe de todas elas, porque ela nos ensinou a fazer processo. A outra foi a SA 8000, que nos fez olhar para dentro a nossa parte social, a sustentabilidade da empresa, e entre as práticas da SA 8000 incluía a responsabilidade social com o fornecedor. E nessa que nós avaliamos e fazemos auditoria com o fornecedor, e, nesse caso, nós fazemos mentoria com eles, e nós ajudamos ele em consultorias de gestão contábil, ele tem dificuldade com isso, fornecendo quem são as pessoas que poderão ajudar. Eu vou falar do pão de queijo, por exemplo, né? O Seu Ferreira. O Seu Ferreira é porque, entre as entregas de valor, nós temos pão de queijo, né? Se você olhar as mais de 30 mil pesquisas de satisfação do cliente que nós recebemos por mês, a maioria, 97%, fala do pão de queijo, do café e do músico, porque são mais de 50 músicos. Então, eu acho que nós temos um barzinho, não é um laboratório, né? Mas até
A fábrica de pão de queijo, nós ajudamos o Seu Ferreira. O Seu Ferreira tem uma história linda, que todo mundo quer tomar a história dele, mas são mais de 20 toneladas de pão de queijo que o Seibe compra dele todo dia. E nós fazemos auditoria, promovemos. O Seu Ferreira, a receita do pão de queijo era da esposa que faleceu, e agora ele já construiu uma fábrica, ele tem uma indústria, os 3 filhos formados, e ele casou de novo. Deu tudo certo, né? Excelente, obrigado. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Gustavo, que é diretor comercial do Grupo Malvi. Gustavo, a palavra está com você. Obrigado. Tá bom, obrigado. Com licença, dona Janete. Vou pegar aqui o controlezinho. Muito obrigado. Boa tarde, gente, tudo bem? É uma honra estar representando aqui o Grupo Malvi. Agradecer ao Renato e a toda a equipe do Sebrae pela oportunidade. Agradecer a Ivana também pela oportunidade. E nosso objetivo aqui, vendo tudo que foi falado e todas as abordagens, a gente tem um ponto de vista um pouquinho diferente. Então, o trabalho que a gente vem conversando e desenvolvendo junto com o Sebrae não é olhando para a nossa cadeia produtiva, para a nossa cadeia de suprimentos, e sim olhando para a nossa cadeia de clientes. Então, a Malvi, ela tem em torno de 24 mil clientes, 24 mil pontos de venda, que com as suas 8 marcas ela está presente. Tem mais de 300 lojas onde a gente atua diretamente, 5,5 mil funcionários, e esse trabalho de desenvolvimento dessa cadeia de clientes, ele é muito complexo, porque quando a gente olha para a cadeia de suprimento, de certa forma, a gente tem uma relação mais próxima, a gente consegue ter um pouquinho mais de controle. O cliente, ele pode, a partir de amanhã, falar que não quer mais nos ter como fornecedor. Tem menos dependência. Então, aí, realmente, a gente tem que conseguir entregar valor. Porque se a gente não consegue entregar valor nessa relação, fica tudo muito evidente, muito rápido, que é diferente de uma cadeia de suprimentos, onde o fornecedor, de certa forma, tem alguma dependência. Então, a dependência de um cliente em relação a nós, ela é menor. Então, a empresa, ela é uma empresa grande, mas com um jeitão de empresa pequena. Então, nós somos muito simples, são pessoas muito simples no dia a dia, muito acessíveis. A empresa fez 50 anos esse ano, com valores muito fortes. Então, se valoriza muito, e é um orgulho de dividir esse espaço, de ver que ainda tem empresas assim, né? Mas se valoriza muito o dia a dia, a forma de tratar com as pessoas. A gente entra na Malvi, leva cliente para visitar. É um ambiente diferente. Quase que dá para pegar a motivação das pessoas, desde a costureira até o mais alto nível. Você vê uma homogeneidade na cultura, na integração, na vontade, na seriedade. Então, a Malvi, ela tem um viés e uma vertente muito grande para a sustentabilidade. Então, na região onde ela tem participação direta, ela é reconhecida em Santa Catarina pelos hospitais, escolas, pelo apoio ao esporte, à educação. Ela faz a manutenção de todos esses espaços, ela ajuda no carro do Corpo de Bombeiros, a manutenção e troca das frotas. Então, a gente acredita muito que não basta ter sucesso, tem que fazer a sociedade onde a gente está envolvido, que também ela tenha um dia a dia melhor, agregar valor. A gente entende que isso é agregar valor para a sociedade, e a Malvi tem muito disso. E um dos maiores legados que a gente tem, e se orgulha muito, tem uma reserva de mais de 4 milhões de metros quadrados de área preservada. Quem for a Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, eu convido a conhecer o Parque Malvi. O Parque Malvi, ele tem 2 restaurantes, vários campos de futebol, academia para os funcionários, e esse espaço ele é aberto ao público. Então, tem 2 restaurantes dentro do parque, e todas as pessoas da cidade podem utilizar o parque em qualquer momento. Tem várias atividades dentro do parque, voltadas a esporte, a bem-estar, a saúde, e o parque, aos finais de semana, você não consegue estacionar o carro dentro desses 4 milhões de metros quadrados de área preservada, porque é o maior ponto turístico e de atração da cidade de Jaraguá do Sul. Então, a gente se orgulha muito, e isso é um legado dos fundadores da empresa.
tanto de valorização das pessoas, quanto de sustentabilidade, quanto de preservação do meio ambiente. Dentro de um mercado que o nível de poluição do meio ambiente é muito alto, a Malve tem estação de tratamento, tem uma série de cuidados para preservar o ambiente, entregar um ambiente melhor do que o que ela pegou. Então, isso está muito ligado aos valores da empresa e o que a gente é como empresa. Então, olhando para esse desafio que a gente tem junto ao Sebrae, qual que é o nosso sonho? A gente tem, eu estava brincando, que o nosso cliente ele tem um nível de profissionalização muito bom, e quando a gente olha os KPIs e os indicadores de gestão e performance que ele tem, se resumem, assim, é um negócio que é incrível e é muito simples, porque o nosso cliente resume tudo isso, todos os controles KPIs, tudo que ele precisa olhar para o negócio dele para o futuro, a um caderno. Então, é assim que o nosso cliente é. Ele anota cada compra, tudo que ele faz num caderno. Então, quase é um diário. E é incrível quando a gente vai conversar com o cliente, que a gente tenta falar de gestão, falar da importância da gestão, ele quer ajuda, mas ele desacredita, que aumenta o nível de complexidade. Então, e o mais impressionante é que esse cliente está tão inserido na comunidade onde ele está, que realmente ele conhece mais as pessoas do que qualquer sistema. Lógico que não qualquer sistema, né? Mas assim, o poder que ele tem de interagir, de entender do local onde ele está, tem muito valor. Só que ele não consegue, não sabe usar isso. Então, esse negócio, só para vocês terem uma ideia do tamanho dele, são 150 mil lojas, o canal multimarcas, onde a Malve se faz muito presente. Ele impacta diretamente 600 mil famílias, então é muita gente impactada diretamente, é muita geração de emprego, fatura em torno de 30 bilhões por ano. Só que nos últimos 5 anos, esse canal ele vem perdendo mercado, perdendo espaço, e esse canal especificamente perdeu 13% de participação nos últimos 5 anos. E quando a gente olha para o futuro, se ninguém desafiar o modelo de negócio, ele tende a continuar perdendo espaço. Então, o nosso sonho como empresa é olhar para esse canal e onde todo mundo hoje está botando os ovinhos em outras cestas, no digital, no e-commerce, em lojas próprias, em outros negócios, que a gente também tem alguns projetos nesse sentido, mas é olhar para esse canal e ajudar ele a ter um outro propósito, a entender a força que ele tem no ambiente que ele vive e a ressignificar o modelo de negócio que ele tem. Então, aqui é uma foto bem emblemática, que ela simboliza, ajuda a ilustrar o que a gente está falando. Então, quando a gente olha uma barbearia do passado, aquele barbeiro, ele deveria ser um digital influencer lá atrás, porque todo mundo passava ali, é onde todo mundo se atualizava, sabia das notícias, né? Ele é um ponto de referência no bairro, vai lá perto do barbeiro lá que você vai encontrar o que você precisa, né? Ele tem um grande nível de conhecimento da vida das pessoas, ele deve ter cortado o cabelo de gerações de família, só que ele não entende por que entra cada vez menos gente dentro da loja dele, dentro do negócio dele. Poxa, ele é tão querido, ele sai na rua, é cumprimentado por todo mundo, mas ele não consegue entender o que aconteceu de errado, o que está faltando, e aí ele começa a ficar desgostoso. Então, no dia a dia dele começa a faltar autoestima, ele fala o tempo inteiro que ele não fecha esse negócio porque ainda tem que sustentar um neto, que é a realidade do dia de hoje, né? Porque se por ele já não precisa mais, ele tinha desfeito do negócio. Isso tudo está ligado à autoestima, a olhar para o futuro e ter a ajuda de alguém de tentar ressignificar o propósito do negócio dele, porque o propósito está lá. E aí, quando a gente olha para o que são as barbearias hoje, foi um grande movimento do mercado, que a gente não consegue explicar muito, né? Mas que ele não vende mais um corte de cabelo, tem toda uma experiência ligada a esse movimento. E a tendência é que só aumente. Então, o que a gente se propõe como empresa é ajudar aos nossos barbeiros a ressignificar o propósito, entender a influência que ele tem e o poder que ele tem de ser um hub de solução dentro daquele bairro. Porque, possivelmente, ele é uma das pessoas que mais conhece aquele bairro onde ele está imerso. Ele mais conhece as necessidades, ele conhece as necessidades das pessoas, ele fala com muita gente, ele escuta muita gente. Gente vem em primeiro plano, vem em primeiro lugar.
Então, esse é o nosso propósito, esse é o nosso sonho junto com o Sebrae. E aí, coloco à disposição um e-mail, quem tiver com vontade de embarcar nesse sonho, entender que faz parte do propósito de vocês também, a gente está à disposição. E, para finalizar, tem um filme que ele representa muito do que é essa relação desse lojista com o bairro, muito dessa relação que a Malve tem com os clientes dela e o que a Malve tem com a sociedade onde ela está inserida. Obrigado, pessoal. Tá tudo bem? Mais ou menos. O que houve? Professor, ele disse que as pessoas têm uma média de 2,5 bilhões de batimentos cardíacos na vida. E? Cada batida que eu sinto é um a menos que eu tenho. Mãe, essa camiseta é pra mim ou pro pai? Pra você. No matter what they say, the future's in your hand. I'll keep my head up, never look down. I'll keep my head strong. Next time you show yourself around, don't you know? You make me feel my heart open. Don't you know? You make me feel my heart open. Don't you know? Make me feel my heart open. Oi, filha. Sabe o que foi? O menino da escola, que não deixa a Lu jogar bola só porque é menina. E aí, filha? Oi, pai. Todas as vezes que você viver algo de especial, todas as vezes que você fizer algo de bom para alguém, você vai escrever nessa camiseta. E quando você crescer, você vai entender que não importa quantas batidas seu coração vai dar, mas por quais motivos ele vai bater. Muito legal, Gustavo. Você falou uma coisa que eu acho que é importante, quais são os desafios que vêm para o seu setor. O setor têxtil, um setor que por natureza está exposto à competição, um setor que depende de custos, muito de custos. A criação de valor nesse setor é menos óbvia do que em outros setores, e com o advento do e-commerce, que você pode comprar, enfim, inclusive fora do país, dentro do minimis, do de minimis ali, enfim, o que impõe a vocês um desafio bastante grande. E diferentemente do setor da Janete, que é um setor de serviços, em que você tem que ir lá receber o produto dela, você tem que entrar dentro, né, do laboratório, onde se faz a coleta do sangue, ou se fazem os exames, tal. No caso de você está muito mais exposto à concorrência. Quando você olha para frente, todas essas mudanças que a gente está vendo na economia global, a abertura da economia brasileira,
que é algo que veio para ficar e que, portanto, vai te expor mais à competição e à concorrência. Como é que você vê o futuro? Qual que é a contribuição que os seus parceiros, especialmente os pequenos e médios, podem dar? Como é que você vê esse relacionamento com eles como uma eventual parte da sua força para avançar e seguir tendo sucesso? Em relação à abertura de mercado, ela tem um lado bom e um lado ruim, porque ela também abre a perspectiva de se trazer produto de fora, trazer tecnologia, e inovar e avançar. Porém, quando a gente olha um pouquinho para trás e até para a realidade de hoje, a informalidade que ainda existe no nosso país, e no caso de costurar uma peça, qualquer pessoa que perdeu o emprego ou perdeu a renda, a chance dela ou ir cortar um cabelo para ser um barbeiro, ou ir comprar um tecido e costurar uma peça, ou ir num grande centro e comprar e revender é muito grande. E a gente vê o nível de pulverização dentro do nosso segmento é muito forte, em função dessa complexidade. Então, muito vai da gente olhar esse exercício de... Não é um cenário só. Dentro das capitais, a gente já vê a digitalização das pessoas, em regra, em forma geral. Tem toda essa mudança de comportamento, a velocidade, a conveniência, o atendimento ele é diferente. Porém, e no caso da Malve, a penetração dela, das 8 marcas que ela tem, está muito mais no interior do país do que nas capitais. Então, o comportamento no interior do país é completamente diferente, que impõe uma outra complexidade. Para dividir um pouquinho com vocês, a gente vem fazendo muita pesquisa, olhando para a jornada do consumidor. A gente, desde 2006, vem entendendo, estudando o perfil do lojista, quais são os maiores desafios. Por exemplo, sucessão é um dos maiores desafios que esse lojista tem. O filho dele olha para o negócio do pai e não acha um negócio inspirador, não acha um negócio bacana. E aí ele vai ser advogado, vai ser dentista, ele vai para um outro caminho e o pai fala: meu filho, você tem que estudar. Eu não estudei, eu vim montar uma loja. Então, esse dono, essa relação de confiança, ele entende que se ele não ficar no caixa, o negócio não anda. E ele não entende que no mercado há muito mais gestores do que filhos. E não pensa em preparar a equipe, em ter indicadores, em conseguir ter métrica para desenvolver um negócio. Então, o nível de complexidade, quando a gente vai lá do interior do país e vem para as capitais, ele é muito diferente. Então, a Malve ela vai de olhar para esse cliente lá do interior e tentar pensar um modelo de capacitação e começar a evoluir esse cliente para um novo cenário, porque senão ele vai sumir. Quanto hoje a gente tem uma pequena incubadora de inovação que a gente determinou alguns problemas para gerar solução para esses clientes e agregar valor na cadeia dele, não na nossa, e levar inovação e solução para dentro desse ponto de venda. Esse é um dos caminhos que a gente entende que consegue agregar valor e trazer todo o mercado para um novo momento, e não só a Malve, porque ela depende da cadeia. Legal, excelente. Bom, eu tenho o prazer agora de passar a palavra para o Gustavo Viana, que é diretor comercial, para o Cláudio Schalke, que é diretor no Gartner. Por favor. Boa tarde, Boa tarde, é muito bom estar com vocês aqui. Particularmente, eu já visitei o parque, acho fantástico, e sou seu cliente há 20 anos. Então, é muito bom conviver esse ambiente com vocês. Quem é o Gartner? Só para que a gente possa ficar na mesma página. O Gartner é uma empresa global que faz estudos e aconselhamentos de executivos em alguns segmentos de negócio. Então, são 13 setores da economia onde a gente analisa, e essa análise é feita muito forte, baseada em tecnologia. Então, hoje, o digital está na ponta da língua de todos e na agenda de trabalho. Então, eu vou falar um pouco mais dessa transformação digital. Em todos os setores que a gente trabalha no Brasil, a gente tem vivido isso. O Gartner é um grande observatório dessas coisas e a gente ajuda CEOs, CIOs, C-Level
para discutir essas coisas e como que a gente pode avançar. Então, uma questão importante ecossistema não é uma coisa do outro mundo, ela sempre existiu. Hoje ele está reformulado pela questão digital. Mas as populações, as grandes empresas âncoras sempre se relacionaram num jogo competitivo com outras, com fornecedores, e fazendo com que o mercado crescesse, desenvolvesse e tudo mais. O digital não tem 20 anos, não tem 39 anos, não tem 50 anos. Então, esse ambiente sempre existiu. Mas o que muda? O que a gente tem de novo nisso? E aí é que muda a nossa forma de pensar, modelo mental, forma de nos prepararmos. Então, velocidade. Eu trabalho aconselhando executivos. Isso já tem bons anos da minha vida e nos últimos 6 anos no Gartner. E uma das grandes dificuldades é meu modelo de negócio. Ele mudou e eu não percebi que ele mudou. Ou a necessidade de mudança mudou, porque o mercado é dinâmico demais. A gente fala que planejamento estratégico hoje é em ambiente turbulento. O que eu fiz ontem talvez não esteja valendo mais hoje. Não é um problema, isso é a realidade, eu tenho que saber conviver. Esse é um ponto crucial, a gente entender que a competição também, diante desse ambiente, ela vem travestida de formas totalmente diferentes. E eu posso ter um competidor como um aliado também. Eu tenho que saber em que momentos esse jogo entra. Eu me lembro, eu trabalho com bancos há um bom tempo também, e quando as fintechs apareceram, o maior desespero dos bancos eles vão ocupar um lugar importante, vão comer um pedaço importante do meu jogo, e nunca conseguiam ver que eles podiam ser grandes parceiros, justamente para encurtar gaps de capacidade. Então, o que eu entendo por competição nesse novo jogo? É Porter? Não, o negócio mudou um pouquinho nesse jogo. Vamos entender melhor o que significa cada um numa população que está desenvolvendo através das relações entre os parceiros, os fornecedores e tudo mais. Mas eu tenho uma influência nesse jogo. Você falou do barbeiro. O barbeiro pode ser um influenciador. No mundo digital, aparecem muitos influenciadores. Eu vejo isso dentro de casa. Como o ecossistema funciona bem. O ecossistema faz com... eu tenho uma filha que é arquiteta e tenho uma esposa que adora arquitetura e design. As duas juntas, dentro de casa, conseguem redesenhar a casa, sem sair de casa. O ecossistema do design todo está nas nossas mãos. Instagram, West Wing, tem uma série de aplicativos que nos colocam e, de repente, alguma coisa acontece dentro desse ambiente. E aí tem uma série de blogs que influenciam. Uma coisa interessante é uma senhora de 90 anos que ela virou uma influencer para bem-estar. Faltava um propósito de vida. Ela já estava com 90 anos. O que ela podia fazer para a sociedade? Ela começou a dar experiências para as pessoas, inclusive jovens, de como se postarem bem na vida, como se sentirem bem, como se vestirem bem, como se comportarem bem diante da realidade que hoje está acontecendo. Então, isso faz parte. Antigamente, uma senhora de 90 anos, as pessoas tiravam do mercado. Não precisa. E ela não está nem cobrando por isso. Mas existe um desafio. Como que eu faço isso? Aonde eu faço isso acontecer? Porque é muito bonito falar da velocidade, da competição, da influência. Mas onde eu faço negócio? Business. Depende. Eu tenho que encontrar a unidade negociável nesse ecossistema onde nós nos encontramos. E aí vem um papel âncora importante das grandes empresas no ecossistema. Elas puxam isso. Cadeia de valor, ela está aí dentro com as grandes empresas puxando, e você tem uma série de elementos nisso. Qual é o meu desafio? Encontrar esse espaço. Me fazer importante dentro de uma pergunta difícil. Como que eu entrego valor dentro de uma cadeia produtiva? Que não é entrega de valor só monetário,
mas a entrega de valor que faça a diferença nos valores de uma sociedade que está vindo hoje, que está se descobrindo hoje totalmente diferente do que era antes. O que significa um jovem quando fala que ele não vai comprar commodity, ele quer serviço? Ele quer uma experiência. Como que eu entrego valor nesse ecossistema, nessa cadeia de valor? Então, tem que entender essas coisas. Então, isso é uma mudança. E é uma mudança de modelo mental. Então, existem duas formas importantes da gente trabalhar esse ecossistema nesse momento. Uma é como que eu impulsiono esse ecossistema. Eu posso ser um líder da cadeia de valor, tem vários, e eu posso fazer isso. Eu posso criar novos canais de distribuição. Hoje em dia, existe um conceito que evoluiu do multicanais para o omnichannel, que muitas empresas estão usando. Só que talvez não garanta com o omnichannel, dependendo do setor, uma experiência exitosa para o meu cliente ou para a minha cadeia. Então, a gente fala dessa experiência, aonde eu saio de um local, entro no outro e eu não perco a linha lógica desse negócio. Então, tem uma série de coisas que eu tenho que repensar, redesenhar. Isso redesenha modelo de negócio, modelo operativo, modelo tecnológico. Tem muita coisa no meio para a gente pensar. Então, tem duas formas. Ou eu impulsiono esse ecossistema, trazendo essas inovações de como eu me relaciono com esse consumidor, ou como que eu faço que essas interações com o consumidor criem valor para ele é protagonista dessa relação e por aí vai. Outra forma é como que eu me transformo no ecossistema. Eu sou parte dele. Eu não estou vendo o ecossistema desenvolvendo, eu crio um novo, por meio de colaboração, orquestração. Eu vou criar alguma coisa. E essa criação depende do outro. Eu vou casar competências, eu vou casar gaps de competências que eu não tenho e vamos desenvolver juntos. É outra forma. Eu tenho duas formas de lidar com isso. Novos mercados aparecem. E, às vezes, eu não entendo esses novos mercados. Então, vamos pensar o primeiro, impulsionando, eu estou desenvolvendo um ambiente que já existe. Uma cadeia produtiva, por exemplo, que já existe. Quando eu vou transformar, eu vou criar um ecossistema, pensa em inovação. Existem cadeias laterais que podem influenciar a minha cadeia. E eu não sei. Eu não conheço. Eu não percebi. De repente, tem alguma coisa que entra no meu segmento que ele estoura, ele transforma, ele cria. Eu tenho que ter essa capacidade de perceber também e criar novas oportunidades. A gente estava comentando rapidamente como que algumas associações são importantes. Associação de bem-estar com associação de cuidados com a pessoa. Como que eu crio novos segmentos e tudo mais? Então, aí tem vários exemplos. Podemos colaborar mais, como é o exemplo da cadeia de suprimentos, eu acho que é discutido hoje o dia inteiro sobre isso. Orquestração, capacidade de criar coisas. Smart City, como que o próprio sociedade, uma cidade, cria esses ecossistemas para as coisas funcionarem melhor para a sociedade. Aí vem uma discussão que eu trabalhei em como que a gente pode impulsionar cadeias produtivas brasileiras acho que foram 20 cadeias diferentes, e existia uma dificuldade. Primeiro, eu não sei o que eu preciso para o futuro. Não está claro. Segundo, se eu sei, quais são os meus gaps de competência? E terceiro, como eu desenvolvo essa competência para que eu possa chegar lá? Uma das dificuldades é, se eu sei disso, eu tenho que fazer a primeira pergunta, é sobre o modelo de negócio. O que muda no meu modelo de negócio? O modelo de negócio hoje não se fazia como antigamente. Eu tenho que fazer perguntas voltadas ao digital que fala que proposição de valor eu vou colocar nessa cadeia, que seja para quem for, seja para clientes, seja para um setor econômico e tudo mais. Daí, eu preciso entender como que esse negócio se desenvolve para criar um novo modelo de ecossistema. Eu vou influenciar esse ecossistema. Então, eu tenho essa capacidade. Se eu sou um líder, eu tenho algumas empresas comigo trabalhando, eu consigo identificar quais são os gaps de competência dentro de uma cadeia e repensar o modelo de negócio,
onde a cadeia inteira evolua e consiga crescer melhor. E, para terminar, se eu vou construir um ecossistema desse, um novo, eu preciso de inteligência, que é o elemento central. E a inteligência, ela parte do seguinte: hoje todos nós somos sensores, temos celular, e todos somos monitorados. Todo o ambiente é monitorado por tudo. O que eu, enquanto Cláudio, preciso para a minha vida? Dependendo de cada situação, vamos supor em saúde. Com certeza a Janete deve saber. Que serviços ela pode me prover para o meu bem-estar? E para outros como eu, na minha faixa etária, situação como eu, o que ela pode juntar, inclusive, com academias, o que ela pode juntar com saúde, e por aí vai. E me ajudar na minha tomada de decisão, no meu dia a dia, no ecossistema onde eu vivo. Como que eu construo colaborativamente oportunidades para as pessoas viverem bem, viverem melhor. Então, essa é uma nova construção de valor que tem para a sociedade, que cria novos modelos de negócio. Eu posso ser um assinante de um serviço dessa. Não vou comprar produto nenhum, eu vou comprar um novo serviço. Está 24 horas comigo falando algo que eu vou fazer para cuidar melhor da minha vida. Sabe tudo que eu tenho. É igual o banco. O banco sabe tudo que a gente tem. O banco poderia criar serviços que nos ajudem a programar terceira idade ou a melhor idade, o que for. Depende de como que eu vou criar essas coisas. Era isso que eu queria trazer para a gente refletir um pouco. Cláudio, excelente. É interessante que você trouxe de fato uma perspectiva de que a criação de valor, quando vista pela perspectiva do encadeamento produtivo, ela pode ser bastante distinta do que, por exemplo, a gente vê no caso da Janete ou do que a gente vê no caso do Gustavo. Você está falando de criação e desenvolvimento de novos modelos de negócios, de criação de valor e de parcerias que podem ser pontuais e que não necessariamente tem que ser, como é o caso, por exemplo, talvez no caso do Gustavo, que tem os seus parceiros que talvez sejam tradicionais e que trabalham com ele há muito tempo. Você está falando da criação de valor, de novos modelos de negócios, de novos produtos, muitos deles intangíveis, muitos deles até mesmo digitais, o que é uma perspectiva nova do ponto de vista de encadeamento produtivo, né? É uma forma nova de encadear, em que o parceiro, de certa forma, ele é até fluido, né? Ele é meu parceiro hoje, mas amanhã pode não ser, até porque mudou o modelo de negócio, o produto que tem que entregar é diferente, você tem que desenvolver algo novo, o ecossistema, etc. Levando isso tudo em conta e em você achando que isso faz sentido, como é que essa relação de parceria, como é que você vê parceria no mundo em que elas são tão pontuais? Como é que você pode criar valor que talvez vá além de um negócio que é de interesse mútuo, em um determinado momento do tempo, numa determinada circunstância, de tal forma que eu consigo criar valor para você e você para mim, para além daquele negócio específico? Perfeito. Eu acho que o Gustavo comentou na fala dele sobre a jornada do consumidor dele. Esse é um caminho. Eu vou entregar valor como? Eu não consigo fazer isso indistintamente. Eu preciso de uma estratégia bem definida, dentro do ecossistema, dentro da cadeia que eu trabalho no ecossistema, aonde eu quero falar é o seguinte: aqui é que eu vou colocar a proposição de valor, aqui quem domina, quem lidera sou eu, e eu sei, nesse desenho, quais são as parcerias que eu preciso fazer para colaborar, porque eu não consigo fazer tudo, aonde eu vou usar os canais dos outros, inclusive, para chegar à minha mensagem, para chegar à entrega de valor. Isso tem dinamismo hoje.
Hoje você tem aplicações automáticas para isso, você tem conceitos como smart contracts, são contratos feitos sem intervenção humana, você pode fazer isso dinamicamente. Então, você pode, inclusive, falar o seguinte: eu tenho a minha cadeia de valor, sei qual é o meu modelo de negócio e sei como... Ali eu comentei muito rapidamente de APIs. APIs são aplicações que existem, onde eu tenho todo mundo que está na minha relação, na minha parceria, que eu posso fazer uma interação, uma colaboração em tempo real, dinamicamente. E eu vou trocar com o Gustavo algo que para mim é importante e para ele é importante. Eu não vou ter uma conversa direta com ele, mas eu já sei, já temos um protocolo onde o negócio dele é importante e o meu negócio é importante. Já temos um acordo antes. Isso acontece dinamicamente. Então, não preciso me preocupar, por exemplo, eu tenho que fazer um acordo com ele para que essas coisas... Eu já fiz antes, previamente. E esse é um problema, é um gargalo que nós temos hoje, por exemplo, em governo, que nós não temos ainda essa dinamicidade. O Ministério do Planejamento está tentando isso fortemente, e isso vai ajudar a sociedade como um todo. Inclusive, quando a gente fala em cidades inteligentes, muitos serviços vão surgir para que você tenha essa proposição de valor sendo entregue em tempo real, sem eu saber quem é quem. Um exemplo que vai bater nas nossas portas já. Algumas cidades estão experimentando carros autônomos. E isso está acontecendo. Quando acontecer um acidente, eu tenho a cidade toda já monitorada. Quem foi a culpa? Como que eu faço socorro disso? Como que eu aciono imediatamente seguro para cuidar disso? Quem paga a conta? Como que eu respondo essas coisas? Com a dinamicidade que a gente precisa. Então, essa dinâmica toda de troca de informação, colaboração nos ecossistemas, informação aqui e acolá, sensores, cria isto, e você pode descobrir que, de repente, não foi o motorista que foi o culpado, pode ser um outro culpado, o valor do seguro muda, a forma de cobrança muda, tudo muda. Um novo modelo é criado de como lidar com isso. Interessantíssimo. E você está falando de algumas coisas que são, acho que são interessantes para nós todos que eu digo, enfim, somos de um país emergente, uma porção de problemas para serem resolvidos, e etc, etc. Mas você está falando de algo que eu acho que é particularmente interessante para as nossas empresas, que é você utilizar a tecnologia como forma de encontrar atalhos para se buscar a criação de valor e para se buscar ser competitivo no mercado com cada vez mais competição. É isso? Então, eu acho que o nosso tempo está chegando ao fim, mas eu queria fazer uma pergunta para os nossos dois empreendedores. Janete, como é que você vê a tecnologia e a parceria e a colaboração com uma eventual mola propulsora para se ser competitivo e para se ser útil e criar valor no futuro? Nós vivemos da tecnologia, né? 100% de tudo que nós fazemos é dependente da tecnologia. E o que nós temos na tecnologia é exatamente isso. Ele vai trazer a rastreabilidade, vai trazer a rapidez, ele vai trazer conforto para o cliente, ele vai trazer muito mais modernidade, ele vai trazer tudo aquilo que o cliente realmente precisa e que nós precisamos para fazer o nosso negócio rodar. Então, hoje, eu vejo como é essencial. Nós não temos como fugir da tecnologia em momento nenhum. Não sobrevivemos, 100%. Legal. Gustavo, e você? No nosso caso, a complexidade dos ecossistemas, que nós temos vários, é muito grande. Então, quando a gente olha o canal multimarca, que ele perdeu 13% de participação, parte dele já é para negócios digitais. Só que quando a gente, nessa jornada, nessa investigação, entra dentro da loja desse lojista multimarca e pergunta para ele se ele compra no e-commerce, e a gente fez isso recentemente, ele diz o seguinte: eu pesquiso no e-commerce, eu aumentei a complexidade da jornada de uma experiência bacana para o lojista, mas eu ainda não compro no e-commerce, porque eu ainda sou muito tradicional, esse lojista é tradicional, então o consumidor provavelmente também é, e ele precisa pegar, precisa tocar, tem essa coisa do toque.
Então, que cria dois mundos completamente paralelos. E a gente tem que conviver com os dois. Porque a gente tem o e-commerce, e é um dos negócios nossos que mais cresce, e a gente precisa ajudar esse cliente a entender da tecnologia, entender do mundo digital, e se apropriar e utilizar isso como uma mola, como uma alavanca de negócio. Em contrapartida, de forma bem simplista, o WhatsApp é a maior ferramenta de venda desse cliente tradicional. Então, como se apropriar de tecnologias para poder criar alavanca de negócio? Então, hoje, o nosso propósito é exatamente esse. Então, é entender do problema, priorizar, pilotar e pensar como que a Malve pode conseguir proporcionar escala para esse nicho de canal e de mercado. Esse é o nosso propósito como empresa e é isso que a gente planeja para o futuro, essa é a nossa escolha. Legal. Cláudio, você vai falar, mas eu vou te provocar também. Considerando que a gente está no Brasil, país de renda média, enfim, muita heterogeneidade de renda, heterogeneidade de acesso à tecnologia, etc., como é que a gente consegue fazer com que as tecnologias, os novos modelos de gestão e de produção possam se tornar um aliado e não um problema, inclusive do ponto de vista de se olhar para as pequenas e médias empresas, considerando o potencial que elas têm também, já que elas são mais ágeis e potencialmente mais adaptáveis? Legal. Eu vou responder isso, que eu acho que é super importante. Só queria falar um termo para você. Procura Unified E-Commerce, que é uma tecnologia que justamente junta tudo isso que você está falando para comércio eletrônico, de canais, eu acho que é legal. Vai muito ao encontro do que você está buscando. Existe Obrigado. Existe um desafio para, por exemplo, se a gente pegar toda a linha de financiamento e inovação no Brasil, a gente tem ganho muita maturidade, mas existe um espaço ainda que é um espaço desafiador. Quando eu dou o gap, eu tenho um gap, um salto a ser cumprido ainda, de que eu deixei de ser startup, eu deixei de ser pequeno e quero jogar o jogo de grande. Então, eu não tenho ainda um suporte muito forte para que isso aconteça, às vezes, das linhas de financiamento e tudo mais de inovação. A gente está evoluindo, eu acho que é um ganho. Esse aí é um espaço que a gente pode ajudar muito aonde? Justamente em gestão. Existe um conceito chamado Lean Startup, que eu acho que é fantástico, que endereça um pouco isso. Eu vou direto na inovação, eu crio modelos de negócio, tudo, mas eu tenho que aprender a fazer gestão rápido disso para dar resultado. Eu não tenho um conceito que é o seguinte, eu vou ser maduro para botar uma coisa madura, não tem esse espaço. Então, esse é para quem está entrando, esse é um caminho muito legal para ser investigado. Se eu sou um pequeno e estou entrando nesse ambiente, como que eu entro nesse ambiente com mais maturidade, não só como campeão? Essa lógica de campeão que vai vestir todas as camisas e fazer tudo, ela não se sustenta. Esse é um problema. Uma outra questão é um desafio, que eu já estou no mercado há um tempo, eu já sou grande ou já estou no mercado há algum tempo, como que eu convivo com a minha história, com o meu passado, com o meu legado? E como que eu me transformo para esse mundo que está aí totalmente competitivo e digital? Não tem segredo, o orçamento não vem de outro lugar. Eu tenho que saber redesenhar o que eu tenho na minha história, fazendo com mais robustez, com menos custos, e aí tem muita coisa que pode ser feita. A gente tem que aprender a substituir pessoas em papéis que são extremamente manuais e botá-las para fazer coisas mais importantes e fazer economia de escala, escalonar coisas com maturidade e botar as pessoas para fazer coisas mais nobres e eu ter orçamento para fazer esse digital acontecer, essa transformação acontecer. Então, tem muito dever de casa, de otimização, de melhoria, uso de tecnologia para tornar a vida mais eficiente, para que eu ganhe possibilidade de reinventar modelo de negócio. Uma coisa não difere da outra. Só que eu também não acho que a gente tem que fazer planejamentos de longo prazo, desafiadores, que vai botar orçamento fantástico. Não é isso. Vamos começar, vamos experimentar, sabendo que impactos tem, viabilidade disso e que evitem riscos.
riscos de credibilidade da imagem, riscos de não poder entregar serviços que estão pensados. Tem uma série de coisas nessa jornada, mas eu acho que tem coisas que dá para começar imediatamente, independente de tamanho de empresa. Só colaborando um pouquinho no comecinho, quando você falou, eu tenho um exemplo disso. Né? Em 99, quando nós mudamos do edifício de clínicas para o Brasília Shopping, compramos equipamentos robustos, né, da Siemens. E uma vez o técnico falou: doutora Janete, vocês estão usando essa Ferrari como se fosse um Fusca. E foi aí que a gente foi mudar a competência das pessoas que trabalhavam com aqueles equipamentos. Então, identificar as necessidades dos especialistas para você fazer isso é muito importante. E hoje tem mais também, outro complemento. Hoje nós já temos a inteligência artificial nos ajudando nesse processo e nós temos uma riqueza, que são os dados do cliente, que você falou que também faz parte. E eu queria pedir licença, porque eu embarco daqui a pouco. Então, a gente está, na verdade, fechando. Estamos terminando, né? Bom, eu queria, inclusive, aproveitar o ensejo, a gente chegou ao fim. Eu queria muito agradecer aos nossos 3 panelistas. Eu acho que a gente teve uma conversa super rica, super instigante, voltada para o futuro, levando em conta todas essas realidades que foram aqui faladas. E, enfim, obrigado ao Sebrae. Eu acho que o programa Encadear tem muito a ver com o que está acontecendo e será certamente bastante útil para os desafios que o Brasil tem que enfrentar. Obrigadíssimo a todos vocês por terem ficado até agora. Obrigado.